Bendito é o nome de Jesus. Louvado seja Deus. Abra a Bíblia, você que trouxe. Salmo 23. Salmo 23, Salmo de Davi, versículo 1, diz assim: O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Amém? No decorrer desses minutos, nós vamos falar os versículos seguintes. Vamos discorrer um pouquinho sobre esse salmo, que é um salmo muito conhecido. Em algumas casas, ou você encontra o Salmo 91 aberto, ou o Salmo 23. E até mesmo nas casas daquelas pessoas que não têm nenhum tipo de contato com Deus, mas a Bíblia está até com a página amarela lá aberta, porque se acredita que a Bíblia aberta em algum lugar vai proteger ou vai abençoar a casa. Mas deixa eu desmistificar, que eu sei que você que está aqui não acredita que a Bíblia aberta pode proteger você, e sim a prática da palavra de Deus. A obediência te protege. Salmo 23 é um salmo de Davi, um salmo maravilhoso. Ele é um salmo chamado da pérola dos salmos, porque o salmo de Davi, ele exalta a confiança em Deus. Ele exalta Deus que está sempre presente com aquele que crê no Senhor. O Salmo de Davi fala sobre a figura de um pastor. Fala da figura da ovelha. E nós, quando lemos esse salmo, nós vamos ver paralelos entre ovelha e pastor, entre guia e viajante, entre hospedeiro e hóspede. Dentro desse salmo, nós vamos ver 3 grandes verdades, que é a provisão, direção e comunhão. Nós vamos, ao ler esse salmo, entender essas 3 grandes verdades. Diga comigo: provisão, direção e comunhão. E ele começa dizendo o Senhor. Só que não é qualquer Senhor. Esse salmo fala de um relacionamento, de alguém que conhece com propriedade, com profundidade, aquele da qual ele está falando. Porque ninguém pode afirmar algo de alguém com certeza absoluta sem antes conhecê-lo. Você pode dar testemunho de alguém quando você passa a conhecê-lo de fato, quando você convive com ele, quando você o escuta, quando você mantém um diálogo, quando você investe tempo. E ele diz: o Senhor. O Velho Testamento, o Antigo Testamento, ele fala do nome Jeová. Mas quando fala o Senhor ali, nesse versículo específico, ele está englobando as revelações de Deus no Antigo Testamento. Porque as revelações de Deus no Antigo Testamento se deram paulatinamente, não todo de uma vez. Mas Deus foi se revelando ao seu povo e os seus nomes foram sendo marcados nas Sagradas Escrituras pela revelação dele ao seu povo, segundo as características e qualidades que Deus tem. O Senhor, quando ele diz isso, ele está falando Jeová Rofi, que é pastor. Ele está falando de Jeová Shalom, que o Senhor é a paz.
E ali nós podemos ver vários versículos que citam que as revelações de Deus em Juízes 6 e 24. Ele fala Jeová Rofeca, que o Senhor é saúde. Quando ele está falando Senhor, ele está falando assim, nele, nesse nome, está contido pastoreio, está contido paz. Dentro desse nome está contido saúde, Rofeca. Dentro desse nome está contido Tsidkenu, que é Jeová Tsidkenu. O Senhor é a bandeira, e não só uma bandeira qualquer, é a minha bandeira, porque no tempo de guerra eles experimentaram que o Senhor era o Deus da justiça dele, que o Senhor estava diante dele, estava como uma bandeira de proteção, levantando contra os seus inimigos. Dentro de Senhor, nós temos a revelação de Chamar, Jeová Chamar, que é o meu companheiro. Senhor aqui está dizendo também sobre Jeová Nissi, sobre bandeira, que nós falamos agora há pouco. Jeová Jireh, que é o Deus da provisão. E ele se manifestou como Deus da provisão a Abraão, quando Abraão foi sacrificar o filho, e aí não tinha cordeiro, não tinha nada, era Isaac que Deus pediu para Abraão. E quando ele vai para sacrificar, entregando Isaac, o filho da promessa, aquele que podia ressuscitar Isaac, ainda que fosse decepado, ele entregou todo o seu coração na confiança de que o Senhor iria prover a necessidade deles e eles iriam voltar de novo. Porque quando Abraão sobe, ele fala, eu vou lá sacrificar eu e o moço, mas nós voltaremos. Ele tinha confiança. E quando ele se manifesta nesse texto, ele se manifesta como provisão. Vocês entendem quando o texto está falando o Senhor? Já poderíamos ficar aí. O quanto você o conhece? Esse texto, desses 6 versículos, vão falar 17 vezes sobre a confiança que o salmista tem em Deus, e apenas 13 vezes sobre o Senhor de fato. Fala de alguém que tem conhecimento, porque tem gente que lê, ora, mas na hora da guerra some tudo. É igual a faculdade ou a escola, que você aprende, na hora da prova, cadê o conhecimento? É ali que você tem que mostrar que você sabe. É ali que você tem que declarar quem você conhece. E aí ele está falando que o Senhor é. Não foi no passado, nem será como algo que ainda espero, mas Ele é. Ele continua sendo. Fala de estrutura e respaldo. O Senhor não é para os povos passados. Não foi. O Senhor continua sendo. O Senhor é. E nesse texto, nós vemos que ele diz assim: o meu pastor. Pastor apacenta ovelha. E ovelha, ela tem algumas características. Em primeiro lugar, que ela conhece a voz do seu pastor. Ela não ouve qualquer voz. Se eu e você chegar diante do rebanho de ovelha, está o pastor delas lá, e falar, vamos, elas não seguem. Mas se o pastor dela der um grito, elas passam a segui-lo. Porque ela ouve e entende e tem conhecimento. Diferente do gado, que você tem que gritar atrás. Vamos, vai. Porque gado, você gritar lá de trás, empurrar. Tem que empurrar pro cabra aí. Não vai.
ovelha ouve, porque o pastor vai na frente. E ela ouve a voz do pastor, ela se levanta de onde ela está, ela para e ela segue. Porque a ovelha entende que é hora de sair, que é hora de parar, que é hora de seguir, que é hora de comer. Porque ela entende os movimentos do seu Senhor e ela vai porque ela é obediente, por voluntariedade. Segunda característica da ovelha é que ela produz lã. Desde quando nasce. Eu acho tão lindo os novos convertidos, pastor. Porque mal nasce, já começa a produzir lã. Você quer fazer? Você quer falar? Você quer pregar? Você quer ir? Aí você fala, calma, você vai entrar na guerra, estou cuidando de você. Pera. Já você vai para frente da batalha. Não posso te jogar você assim. Lá na frente você vai se machucar. Mas vem junto. Mas a ovelha, ela começa a produzir lã desde que ela é pequenininha. E quando ela fica mais velha, mais experiente, a lã fica mais fofa, mais resistente. A lã da ovelha, quando ela está mais velha, ela é macia. Ela não fica arrogante com o tempo. Ou explode com as pessoas. Ou se irrita com facilidade. As pessoas podem encontrar aconchego nela. Pode se aproximar. Por quê? Porque ela tem um pouco mais de vivência. Fala de ter um pouco mais de estrutura. De poder aconchegar melhor. Não tem essa que crente vai ficando mais velho, vai ficando chato. Crente, quanto mais velho, melhor fica. Fica mais maleável. Fácil de lidar. Não é resistente. Você não se machuca. Tem gente que você chega perto e você se fere. Não. A ovelha, quanto mais velha, mais lã boa e fofa e macia ela produz. Elas também não comem qualquer coisa. Ovelha, ela gosta de alimento fresco, novo. Elas não comem qualquer tipo de capim. São seletivas. Teve um dia que nós fomos numa igreja e alguns dos jovens olharam para mim e falaram assim, olha, eu estava vendo aqui que isso aqui está fora. Isso aqui que a pessoa falou não está batendo. Porque eu fui no texto, o texto está falando isso aqui. Eu falei, exatamente. Muitas vezes, a ovelha, quando ela está bem treinada, ela vai ouvir e ela não vai receber qualquer coisa. Ela gosta de alimento fresco. Coisa boa. Outra característica da ovelha é que ela fica constantemente mastigando. Até 8 horas a ovelha passa mastigando o alimento, digerindo. Não é aquele tipo de pessoa que foge por qualquer coisa da presença de Deus. Qualquer coisa o irrita, qualquer coisa o desanima, qualquer coisa o afasta. Não, a ovelha fica ali remoendo aquilo que ela comeu. Não é um ouvinte esquecido, mas ele fica atento ao que ele ouve, para ele continuar ruminando, comendo aquilo que ele escutou. Não perde a comida, não joga fora, ela fica ali, ó, ruminando. E dizem os estudiosos que ela passa 8 horas mastigando o mesmo alimento. Quanto tempo você fica pensando na palavra de Deus durante o seu dia? Mas e os problemas? Tem culto dentro de você? As situações que você está vivendo vira culto?
dentro de você? Ela também se perde facilmente, porque muitas vezes ela se distrai. E hoje em dia, como tá fácil para a gente se distrair? É só você abrir seu celular. Você tem mais 5, 6 tipos de aplicativo para você ficar ali distraído. E não é isso que Deus quer de nós. Deus quer que tudo tenha moderação. Eu vou te ensinar como que o salmista descansa. Versículo 1. A gente ainda está no versículo 1. Vou ter que correr aqui. O Senhor é o meu pastor. Fala de guia, fala de direcionamento. O Senhor sendo o pastor, fala de direção, de cuidado, de relação. E aí, ele cita assim: nada me faltará. Quando o texto fala que nada vai me faltar, você já pensa assim: dinheiro, comida, a minha conta que eu tenho que pagar, porque a gente está tendencioso às coisas. Mas o salmista está falando assim: o Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. Não está falando a respeito das coisas que o salmista poderia ter pelo Senhor ser pastor dele. Ele está dizendo que é a presença do pastor que garante para ele que ele não terá nada, falta de nada. Guarda isso com você. É a presença de Deus que garante para você. Enquanto eu estou pregando, o diabo está tentando roubar a palavra de várias mentes aqui. Em nome de Jesus, Deus, eu declaro agora cativa toda a mente, a tua palavra, em nome de Jesus. Tira todo o cansaço demasiado, todo o sono, eu repreendo em nome de Jesus. Toda obra contrária nesse lugar vai saindo em nome de Jesus. Amém. Ele está dizendo que a presença de Deus faz com que ele tenha tudo. Porque ter a presença do pastor na vida é ter tudo, gente. E aí ele começa a discorrer o versículo. O que é que essa presença causa? E aí ele fala assim: deitar-me faz. Quem faz o salmista deitar? O Senhor. Quem faz o salmista deitar em pastos verdejantes? O Senhor. Lembra que eu falei? Aonde é? Quem é que te leva para o descanso? O Senhor. Tem gente que acha que vai descansar do jeito que ele acha que tem que descansar. Eu vou encontrar refrigério, vou procurar alguma coisa aqui, vou fazer alguma coisa ali. Fique quieto. Não, porque eu tenho que resolver, porque eu tenho que ir, porque eu tenho que fazer, porque eu tenho que falar, eu tenho que agir. E Deus está falando assim: se acalma. É no descanso que eu vou te dar a sua bênção. É em confiar em mim que você vai ter a resposta. Não é no seu fazer. Não é nessas muitas atividades que você vai conseguir colocar tudo em ordem. Porque amanhã pode ser que ela esteja tudo revirado de novo. E você precisa ajeitar de novo. Mas uma coisa que Deus quer é que você entenda o seu valor para Ele. É Ele que te conduz a deitar. E não é em qualquer lugar. É em pastos verdes. Se você falar pastos
verdes para alguém que está lá. Falava assim, eu queria era uma mansão. Eu queria era um carro zero. Eu queria era um bom emprego. O pasto verdejante dele é esse. Que é um pasto seco. Porque a traça e a ferrugem corrói e destrói. Mas o nosso pasto verdejante significa que vai haver sustento e alimento. Para que mesmo que se você estiver deitado, é só você virar do lado que o alimento está ali. Mesmo em descanso, você será alimentado. Às vezes você precisa parar. Deus está falando aqui com alguém. Você precisa parar de querer resolver tudo dentro da sua família. De aconselhar todo mundo. De fazer todo mundo fazer o que você acha que é certo. Deus está dizendo para você hoje. Eu estou vendo o teu cansaço. E eu te trouxe aqui para ouvir. Que você só precisa descansar no caminho que eu estou te levando. Como que ela chama? Sônia. Deus diz isso para você hoje, Sônia. O Senhor tem visto você correndo, lutando. Eu vi você tentando abraçar o mundo. Eu vi você dizendo assim, cansei. Porque até hoje eu lutei com esse povo. E eles não me escutam. Mas Deus diz, eu escuto você. Eu te trouxe aqui para dizer para ti que você é preciosa para mim. Que eu nunca deixei você. Por mais que você se afastou. O Senhor diz assim, eu nunca me afastei de você. E eu colho as suas orações naquele travesseiro que você vira para o canto e você diz assim, estou cansada. Até quando vai essa situação? Deus tem um caminho para ti. E é de alimento, proteção e cuidado. Porque até hoje você correu para cuidar. E você está falando agora, por esses dias, cadê todo mundo? Cadê todo mundo que eu ajudei? Mas o Senhor está se colocando ao seu lado para dizer para você, eu te ajudo. Eu te sustento com a minha destra fiel. Fica na minha presença, diz o Senhor. Deitar-me faz. Quando ele diz, nada me faltará, eu vou voltar aqui. Ele está dizendo assim, que eu serei suprido em tudo que precisar. Sabe por quê? Eu tenho o Senhor. E eu concluo com isso, nada me faltará, que se não acontecer, é porque essas coisas não me são apropriadas, não é para mim. Primeiro lugar. Segundo lugar, que se essas coisas não acontecer para mim, é porque elas não serão benéficas para mim. E eu abro mão. Ou elas vão acontecer no tempo certo. 3 caminhos. Deitar-me faz. Cristo, sendo quem é, nós não vamos carecer de descanso, de direção, de companhia, de conforto, de sustento, de gozo, de qualquer coisa nessa vida. Porque Ele é o eterno. Ele diz aqui, deitar-me faz. Porque eu sei que sendo Deus quem é, tudo que eu precisar eu terei. Ah, crente. Como você é precioso para Ele. Para de ficar pensando em migalha.
Me ajudou, ninguém fez. Não veio, não foi, não me abraçou, não me ajudou. Para com isso. Eu sei quem Ele é. Por isso eu sei que eu terei aquilo que eu preciso no tempo certo. Deitar-me faz em pastos, e Ele fala pastos verdejantes e águas tranquilas. Pasto e água. Fala de conforto dado por Deus. Que Ele vai me agradar e me fazer deitar em algo macio que me sustenta e ao mesmo tempo não vai me levar a qualquer caminho. E eu não vou para águas turbulentas. Eu não vou para águas sujas. Eu não vou estar sendo dirigido por qualquer coisa, a qualquer lugar. Porque eu aceitei ouvir a voz do pastor. E eu tenho a certeza que Ele vai dirigir os meus olhos, Ele vai dirigir os meus caminhos, Ele vai dirigir o meu coração. É essa confiança, dessa provisão, não apenas de comida, de bebida, de descanso, de emprego, de coisas, mas tem renovo e deleite para a sua alma. É Ele que faz, deita. Confia, aqui, é por aqui. Você não pode acrescentar 1 centímetro no seu cabelo. A Bíblia fala. E nem tornar ele branco ou preto. E por que você não confia? Não se entrega à voz desse Senhor? Águas paradas corrompe. Você buscar beber de qualquer fonte, você vai se contaminar. Porque é Ele que guia mansamente a águas tranquilas. Porque a ovelha se assusta com água turva, turbulenta. Ela foge. Versículo de número 3. Refrigera a minha alma. Refrigerar a alma. Eu achei interessante essa inspiração. Refrigera a alma. Quando fala de refrigerar, o que vem na sua mente? Um dia de calor? Abre a geladeira, né? Pegar uma água gelada, aquele ar refrigerado. Refrigerar fala de alívio. Refrigera o quê? Os meus problemas. Dá uma solução para aquele problema. Não, ele vai refrigerar você. É a sua alma. Alma é sede de emoções, vontades. O ir e vir, a alma que impulsiona. Ele fala de tranquilizar a alma. Essas emoções. O salmista falou com ele um dia, e às vezes a gente precisa olhar no espelho ou se chacoalhar e falar: por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele falou com ele. Estavam com a alma de alguém? Não fica, está abatida. Por quê? Está abatida a minha alma. Ele está falando aqui, refrigério para a sede das suas emoções. Sabe por quê? Porque ele diz assim, ó:
refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas. Aí eu fiquei pensando no versículo e falei, refrigerar a alma para guiar nas veredas de justiça. Porque quem está com a alma turbada vai para qualquer caminho, escolhe qualquer coisa. Então você tem que estar com a alma refrigerada, aliviada, calminho aí, tranquilo, para poder ser guiado por caminhos de justiça. Gente turbada escolhe qualquer coisa, vai para qualquer lado, escolhe qualquer caminho. Gente refrigerada anda por caminhos retos, porque está sendo guiado pelo Senhor. Guia-me mansamente. Refrigera a alma, guia-me pelas veredas de justiça, por amor do seu nome. E aí, ele entra nesse verso 4, que eu celebrei. Falei, uau, estava aqui. Ainda que. O que significa ainda que? Ainda que, no versículo 4, significa que vai haver uma concessão, exprimindo uma oposição de restrição ao que foi dito na frase anterior. Vou repetir, você deu um nó. O quê? Eu vou repetir. Ainda que significa que vai haver uma concessão, algo diferente, uma abertura. Exprimindo, ou dizendo, declarando, que vai ter uma oposição àquilo que foi dito na frase anterior. Não está a calmaria, a paz, é refrigério, é ar-condicionado, é tranquilidade. Aí ele entra no verso 4 e fala assim, mas eu vou dizer algo, hein? Ainda que, embora, apesar, independentemente de, ainda que eu ande pelo vale de sombra, gente. Está falando totalmente o contrário do que falou nos 3 primeiros. Que na caminhada cristã pode ser que haja, ele está dizendo isso, algum momento da sua vida que você passe por um vale de sombra. Sombra mata. A sombra da faca mata? Sim ou não? A sombra de uma serpente mata? E a sombra da morte mata? Não. Porque é sombra. A sombra é a Josi, mas ela está projetando uma imagem. Não é real. A minha sombra não sou eu. A sombra da morte ainda não é a morte. Mas é um vale, é um abismo escuro, é um lugar estreito, é um lugar de montanhas, de escuro, de dor. Mas ainda que eu ande por esse caminho de dor, eu estou sendo guiado por alguém. Ainda que eu passe por ele, é um vale de sombras. Apenas. Não é a morte, não é assassinato, não é a sentença final, porque é apenas um vale de sombras. E pelo que você está se assustando? Por causa de sombras. E ele sabia a diferença da sombra da realidade.
Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu está comigo. O vale só não causa nada em nós pela certeza que a gente tem na companhia. Vou repetir. O vale só não vai causar nada em você pela certeza e confiança que você tiver em quem está do seu lado. Ainda que eu ande. Quem nunca passou por um lugar desse? Por uma sentença final. Por isso que eu não acredito. Sentenças humanas. Desculpa. Se isso te fere, não posso fazer nada. Eu não acredito em nada que diz assim, acabou, vai morrer. Não tem mais jeito, está condenado. Não acredito nessas palavras. Não tem cura. Eu não acredito. Quem passou por 4 vezes o câncer foi sentenciada à morte. Eu não acredito nessas conversas. Eu estou aqui, graças a Deus. Porque é só vale. Eu estou chamando você aqui hoje, em nome de Jesus, para você se levantar desse lugar, de se olhar e se ver como qualquer um, mas começa a olhar para o teu companheiro, para aquele que está ao seu lado, para aquele que te guia, para aquele que te leva, para aquele que te conduz, para aquele que te alimenta, para aquele que te ampara, para aquele que te veste, para aquele que te direciona. Eu não consigo ter uma fé morta, uma fé pacata, porque eu sei que o meu Redentor vive. Eu não consigo prestar qualquer culto. Eu não consigo fazer qualquer oração. Eu não consigo cantar qualquer louvor. Eu não consigo só vir na igreja. Porque isso é muito pouco para Ele. Tem que ser mais. Tem que ser tudo de você. Ou então Deus não tem nada. Porque Ele não aceita você pela metade. Para que você seja ovelha, você tem que se entregar por inteiro. É todo o teu ser, tua confiança, tuas emoções, teu caráter, teus pensamentos, é tudo. Guia-me, Senhor, porque eu posso desviar, eu posso ir por caminhos quaisquer caminhos, mas eu sei que o Senhor vai me guiar, és o meu pastor. E aí ele sai do contexto de ovelha e pastor e vai para o contexto humano. Ainda que eu ande, está falando humanamente falando, pelo vale da sombra da morte, é só sombra de morte, não é morte. Não é morte para sua casa ainda. Não é morte para o seu futuro. O desemprego não é o fim. A traição não é o fim. O luto não é o fim. Aí ele diz assim no versículo 5: preparas perante mim uma mesa. Você chama para jantar na tua mesa qualquer um? Quem prepara a mesa? Na tua casa é você que prepara para as visitas. Mas aqui ele está falando que é ele que prepara uma mesa. Aí eu vou chamar o seu Dedé, papaizinho Dedé, gosto dele, vou chamar a Sônia, que eu gosto dela, vou chamar a Cláudia, vou chamar a Beth, pessoas que eu amo. Aí tem alguém que está lá, uma pedra no sapato. Não, esse não. Não vai vir. Não faz parte da minha festa. Eu fui excluída de algumas festas já. Eu não me importo. Se
talvez eu era muito crente para estar lá. E tocava algumas músicas das quais eu não compactuo. Porque é culto, música é culto. Pode ouvir musicão, está cultuando. Qual música você está ouvindo? Abri esse parênteses porque eu sei que tem endereço. E aí ele fala assim, uma mesa. Mesa, quando você põe a mesa, não é para ela ficar vazia. É para ter toda sorte de coisas, de delícias. Deus está dizendo aqui, estou preparando mesa farta para ti. Mas não é só na presença daqueles que te amam. Aqueles que também desacreditaram vão ter que estar sentados lá. Na presença daqueles que se dizem... Porque se possível a gente tem que ter paz com todos. Mas sempre tem alguns que acham guerra. Deixa ele em guerra. Deixa. Preparas uma mesa. Coisas espirituais. Requeridas para a sua alma. Corpo e alma. Fala daqui e da eternidade. Fala de mesa aqui e fala de mesa eterna. Quem gosta de sentar na mesa que o Senhor prepara aqui, vai ter lugar na mesa dele na eternidade. Mesa aqui e mesa lá. Além dessa mesa vasta, comida para sua fome, bebida, ele diz, não vai faltar nada. Você crê nisso? E eu vou para o último versículo e já vou encerrar a mensagem. Certamente, afirmo, estou plantado nessa verdade e ninguém me remove dela. É isso que ele está falando. Certamente. Fala assim, certamente. Fala com fé, certamente. Isso aí. Com certeza. Que bondade, misericórdia te seguirão. Você vai ter aumento de fé, aumento de esperança. Nesse lugar com Ele, a sua fé vai ser fortalecida, você vai crescer. E você não vai seguir as bondades que Ele pode te dar. Levanta vocês dois. Por gentileza. Você se chama bondade, você se chama misericórdia. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão. Não é hoje, obrigada. Não é somente no dia de ontem. Não é por um momento. Porque às vezes as pessoas ficam perto um tempo, depois elas cansam. Mas está falando que bondade e misericórdia. Bondade fala de um atributo que você recebe dele. De cuidado. De sol nascer para você. De alimento vir para o teu celeiro. De tudo que você imaginar. Saúde, paz. Tudo que a gente falou do Senhor, de suas características. A bondade é dele. Ele é o ser bom. A bondade emana de Deus. E ele fala que isso te seguirá. Porque quem é que está contigo? O Senhor. A bondade e misericórdia. Ou seja, você merecia o inferno, mas porque você anda comigo, você vai para a eternidade. Vai te seguir todos os dias da sua vida. Diga comigo, todos. Fique de pé nessa noite. Diga mais uma vez, todos os dias. Bondade e misericórdia me seguirão.
E aí eu pergunto por quê para vocês. Fala o versículo 1. Vamos falar de novo? 1, 2, 3 e... Quando você falar esse Senhor, lembre-se de tudo que eu disse aqui. Está nele? Paz, misericórdia, justiça, proteção, pastoreio, tudo dele. Vai conduzir você. Amém, querido? Vamos orar? Você que está desanimado, triste, abatido, cansado, enfraquecido, vem aqui na frente. Eu vou orar por você e eu creio que o Senhor vai renovar suas forças. Amém?